Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração, para não perder nada, super fácil. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e não esquece de deixar seu like. Combinado? Hora de falar sobre o novo técnico do São Paulo. Fui o primeiro a contar para vocês que Luiz Zubeldia, técnico argentino, 42 anos de idade, campeão na LDU, interessava ao São Paulo. Foi o nome que mais agradou no primeiro dia de conversas. Essa informação foi dada no vídeo da tarde e reforçada com mais detalhes na live. Por volta de 7h15, 7h20 já estava dando todos os detalhes sobre esse tema. Pois bem, quero contar para vocês que ainda não há acerto com o Zubeldia, até porque o São Paulo ainda tem outras conversas com treinadores marcadas para essa terça-feira. O Tricolor está numa espécie de entrevistão. Conversa com um, conversa com outro, para tentar chegar a um denominador comum, entender quais são as melhores opções do mercado. Nessas primeiras rodadas de negociações, já deu para descartar Guilhermo Barros Esqueloto, ex-treinador do Boca Juniors da seleção paraguaia. São Paulo não gostou. Bruno Lage, com quem o Tricolor também bateu papo, não agradou. Bruno Lage, que recentemente passou pelo Botafogo, está descartado. Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians e também do Flamengo, não é bem avaliado no São Paulo. Também podemos deixar esse treinador de fora da lista. Se enquanto o Zubeldia é bem avaliado, queria contar que por parte do torcedor do São Paulo tem muita gente encantada com Pedro Martins. Confesso que conhecia pouco dele, técnico português de 53 anos de idade, atualmente no Algarrafa. Fez bons trabalhos no futebol português, sempre em clubes pequenos, e foi muito bem no Olympiacos 4 temporadas, com 3 títulos nacionais, vencendo em diversos confrontos o Abel. São 3 vitórias, um empate e 2 derrotas nos duelos entre Olympiacos e PAOK, entre Pedro Martins e Abel Ferreira. São 3 títulos de campeão grego, 220 partidas, 142 vitórias, 42 empates e 36 derrotas. Apesar do currículo bom e do entusiasmo do torcedor são paulino, dá para dizer que é muito mais difícil contratar o Pedro Martins do que o Luiz Zubeldia. Martins tem contrato com o Algarrafa, ganha bem, e a rescisão de contrato por lá demandaria muita grana. Em relação ao Zubeldia, está livre no mercado, ele optou por deixar a LDU depois do título da Sul-Americana. Importante lembrar ainda que o Zubeldia conhece de cor e salteado o elenco do São Paulo, enfrentou o Tricolor recentemente 2 vezes e eliminou o São Paulo em ambas. Na Copa Sul-Americana de 2020, quando era técnico do Lanús, na Copa Sul-Americana de 2023, na fase de quartas de final, com direito a Rames Rodrigues perdendo o pênalti. Só para completar sobre o São Paulo, queria dizer que Exson Mendes, Gabriel Neves e Thales Costa seguem treinando à parte. Eles estão fora dos planos do São Paulo, a menos que um novo técnico chegue e peça a reintegração desses atletas, não haverá mudança na situação deles. Eu hoje traria Felipe Luiz. Para ser técnico? Para ser técnico do São Paulo. Quem? Felipe Luiz. Que, aliás, que negou a seleção brasileira hoje. Que ele quer, porque você tem um Muricy, você tem um cara extremamente estudioso e um clube que quer fazer a diferença. Jorge Jesus. Mas, por exemplo, o Jorge Jesus já se ofereceu para 78 clubes, inclusive 30 seleções. Ele saiu? Não saiu. Não, tá lá, tá muito bem. Um dos melhores momentos da carreira do Jorge desde o Flamengo. Aliás, tudo, né? Tudólogos. Quase tudo. Vocês podem me explicar por que o Vojvoda não sai do Fortaleza? Contra o Fortaleza também, de Fortaleza, que é muito legal, né? Agora, eu só espero que não se critique o Vojvoda, como já tem gente criticando. Falta ambição. Primeiro que é o seguinte, cada um sabe o que quer fazer da vida. E segundo, a ambição dele é fazer o Fortaleza ainda maior também, fora da guarida que ele tem. A minha pergunta é uma pergunta maldosa, evidentemente, que vai deixar o torcedor do Fortaleza assim, mas qual é o problema de ficar do Fortaleza? Nenhum. Acho, inclusive, que ele está se mostrando um cara não seduzível por marca. Sim. Ele tem uma marca que ele fez essa marca ficar mais conhecida, mais forte, mais poderosa. Ele deve confiar muito no Marcelo Paes, na história que está sendo construída, escrita. E agora, até agora o time está... Pegou quem? Pegou o Santos. Quis pegar o Felipe Jonathan, acabou ainda não fechando. Se a ideia de 2024 era subir um degrauzinho, até então... Tá no mesmo plano, certo? Se perde o Caio Alexandre e tal. Perdeu o Guilherme, que foi bem o ano passado, né? Fez uma temporada. Guilherme, que era do Grêmio, estava emprestado, agora foi pro Santos. Tem tempo, mas até agora não... Mas eu acho que é um time muito legal. Mas assim, o Vojvoda teria sido o primeiro nome perguntado pelo São Paulo. Tá fácil contratar técnico São Paulo?
Não tá. Não tá? Não tá. Quem você contrataria? Hoje, a galera vai me achar maluco. A galera já E sabe. amanhã? E amanhã? Hoje, eu tendo o Muricy, que não vai assumir, acredito eu, né? Saiu o comentário que ia conversar. Não vai. Esquece. Eu hoje traria Felipe Luiz Pra ser técnico? para ser técnico do São Paulo. Quem? Felipe Luiz. Que, aliás... Que negou a seleção Negou a brasileira, seleção de ser brasileira coordenador hoje. porque ele quer. Porque você tem um Muricy, você tem um cara extremamente estudioso e um clube que quer fazer a diferença, cara, é um momento de apostar. Eu vou dar 2 parabéns pra Agora, você. laboratório. Essa é a minha opinião. O primeiro, assim, é uma opinião ousada. Posso? E a segunda que você contra o Milan tava um espetáculo. Você deu 2 piques no jogo. Não? Ô, Parecendo o Ricardo Oliveira. Vai mesmo? Foi uma coisa, Deixou. foi uma O coisa Cafu correu mais que espetacular. você também. Mancando na Não, corrida. fez um cruzamento que foi um passe. Mas a melhor resposta daquele jogo, eu tô falando do jogo que a gente transmitiu dia 16 de dezembro, né? O São Paulo meteu 4-1 no Milan. 4-1, deitamos. na festa do bicampeonato. Mas a resposta mais sensacional é para... Ô, Palinha, não, foram 2. A primeira do Sidorf. Sidorf, pô, parece que você parou outro dia. Ele falou, só parece. Quer dizer, Como jogou o e o Sidorf, Palinha? né? Palinha, pô, vocês continuam, né? Ele falou assim, mas o campo ficou maior. Pô, o campo ficou maior. Lembrando que, aliás, ele ficou menor mesmo, que era mais do que 108. O campo tá menor. Você tá com Ô, Kleber, ele tem uma 105. terceira. E o tanto que ex-jogador fica feio com uniforme de jogo. Fica feio, é? Deus me livre. Quando você olha O assim, você fala assim, vestiário era uma É? coisa medonha. parece pelada de finiano. Não, você tá doido. Aquilo ali Não, mas vem é- cá. Nossa, Felipe tá Luiz, e bom. você Felipe contrataria quem? É O treinador pra veio o caramba. primeiro nome, Ciro Voivoda, tá? Essa hipótese que foi aventada e já descartada, inclusive oficialmente pelo São Paulo, Muricy, seria com o Milton Cruz, com o outro já foi descartado até pela questão do acordo de palavras, inclusive envolvendo a mulher do Muricy. Claro. Não quero saber essa história, não vai ser como o Exatamente. Filipão e tal, ok. Eu pensaria no Voivoda. Como já não tem o Voivoda, eu não sei. É difícil, hein? Não sei, Kleber. Não sei. São Paulo tá numa situação assim de... Vai, Gabi Milito, para não ficar tão murubete. Gabi Estão Milito. falando... Quem? Gabi Milito. É? Crespo de volta, nem pensar. O Crespo vai estar no Al Ain, Emirados Árabes, chegou há pouco, não Estão vai ter falando... negócio. Hoje circulou Maurício Barbieri. Parece que o mas pessoal eu- gosta. Mas é difícil mesmo. Difícil. Por que não o Jardine? Jardine Tá no São muito Paulo bem, não não, foi tá bem bem. muito lá no bem México, Não tem a menor condição, tá? Acabou de Zero. ser campeão no México. Jorge Jesus. Zero. Mas, por exemplo, você O acha Jorge Jesus já se ofereceu para 78 clubes, inclusive 30 seleções. Ele saiu? Não saiu. Não, tá lá, tá muito bem. Um dos melhores momentos Líder, da carreira né? do Jorge desde o Flamengo. Aliás, o melhor momento. futebol árabe também O não. Jorge Jesus não sai de lá. Não dá pra Mas levar em assumir a consideração. seleção. Não, já assumiu dois. Mas é que tá, Mauro Puxa, Betti. capitão. Tá O negócio é o liderando, seguinte. tá arrebentando, né? Ó, vocês veem uma Mercedes sem dono na rua com a chave falando me leva? Não, você tem que comprar. É. Técnico é a mesma coisa. Se você quiser um técnico competente e cobiçado no Tá bom, mercado... quem é um técnico você tem que tirar competente, de alguém. cobiçado que você... Guardiola. Porque assim, Não, o São cara, eu Paulo, acho o que São o Paulo, Jorge Jesus. o São Paulo terminou o ano em alta, concorda? Sim. O São Paulo tem um plano bom para 2024, certo? Sim. Tô fazendo algumas contratações, assim, também, daquela de dar uma ajustada no elenco. E aí você perde o seu técnico. E é por isso que eu não vou na onda do Cicinho. O São Paulo agora não pode fazer uma aposta. O São Paulo não pode ter uma surpresa no comando ali, falando, vamos ver se dá certo. Não é surpresa. O São Paulo precisa manter agora uma linha de técnico vitorioso. Não é surpresa. Você precisa trazer um técnico bom. Felipe Mas o Luiz pode Felipe ser esse Luiz cara. é vitorioso. Aliás, a gente nunca Felipe sabe Luiz jogou nada. recentemente em Até quantas ser, Libertadores? Por exemplo, Mas, o maior gente- de todos, para mim, é o Guardiola. Quando ele assumiu o Barcelona em 2008, o primeiro dos 6 mil livros que já foram escritos se chama No tendrás cojones para hacerlo. É o que o Guardiola falou para o presidente do Barcelona. O Guardiola treinava o Barcelona B. Ele falou, olha, você não vai ter coragem, melhor me falar, botar. coragem, de você me colocar como treinador. Vamos. E foi o que virou, mas é o Guardiola. Mas o Guardiola mesmo, porque o Guardiola já não tinha noção. Lógico. Então, assim, o Tele Santana, o maior treinador da história do São Paulo, um dos maiores que eu vi. Teve fama de... Pô, era pé frio. Em 73 ele foi derrubado pelos jogadores do São Paulo e quase que os jogadores do São Paulo derrubam o Tele em março de 92. E você tem um é o Tele Muricy, Santana, que é um que não cara sabe. que tem a cara do São Paulo que tá ali por trás. Você traz um cara extremamente vitorioso, estudioso, Felipe Luiz, no sabe caso. o que é Libertadores. Mas Cícero, Cara, você tem que ver, eu concordo com tudo, tem que ver se o Muricy vai querer se envolver. Não, o Muricy ele está envolvido. O Muricy Não, eu acho ele que só não ele se precisa- envolve. Acho que ele se envolve Cheio. no apoio, né, assim, no dia a dia. Não dá, O Muricy não é um dá jeito- aquela moral, Mas não aquela seria força. Ele diferente só não o se apoio envolve. que ele deu ao Dorival
o apoio que ele vai ter que dar ao Muricy. O Muricy, a linha dele, sabe qual que é a linha dele no São Paulo? Disposto a dar esse Até apoio. porque o Dorival era assistente do Muricy e vira um treinador que chega já campeão. Foi jogador, Mas o Muricy sempre deu entrevista falando o quê? Quando me perguntarem, eu me posiciono. Isso. Se não me perguntarem, é com Ele não tá mais Então imagine, no campo. se o Rogério Ceni falou, ô Muricy, preciso disso, o que você acha? Tudo bem, Cicinho. Ele se posiciona. O Muricy- E é o que pode acontecer com o São mas Paulo. O agora- trabalho dele não é de campo, não tem sido. Não, né? E não, acho que, sim, inclusive, a família não vai eu deixar. acho que não precisa ser campo, mas eu acho que nesse instante, um cara com a experiência e identidade que o Muricy tem no São Paulo, Absurdo. ele precisa. Se eu fosse diretor do São Paulo, usaria isso que eu tenho, que é um Muricy Ramalho, para escolher treinador, para dar mas isso, com certeza, um apoio para o treinador. Agora, não sei se eu iria de Felipe Luiz. Eu acho que é uma situação muito difícil. Eu acho que o São Paulo tomou uma bola nas costas daquela que só tomava quando o Cafu era lateral direito. Exatamente. Aí depois entrou o Cicim, parou de tomar bola nas costas. Porque eu jogava com 3 zagueiros. Agora sim, claro que nós estamos falando. Sempre atacante. E é lógico que a gente está falando disso tudo, porque depois de amanhã, né, quarta-feira, a CBF vai anunciar oficialmente a contratação do Dorival Júnior. Contratação que já está líquida e certa. A gente tem um grupo de WhatsApp que o Dorival participa e ele hoje escreveu a dificuldade, foi difícil tomar decisão, até pelo São Paulo, pela postura do São Paulo, pelo trabalho no São Paulo, mas poxa, é um sonho, é um desafio, etc e tal. Vocês acham que futebol é momento? Acho que na seleção não. Eu tenho um pouco de dúvida dessa frase. Mas eu já ouvi inclusive na seleção. Futebol é momento. Se você está jogando bem, você tem que ir para a seleção. Não é, Pois é, isso que você por pensa? isso que eu discordo. Ou mais ou menos?